Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braços do Rio, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 5, desse 1º de novembro de 2020, cujo tema é o Lamento de Jó. Nosso textuário está em Jó 3:24, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Nossa verdade prática diz que o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Essa verdade prática é bem interessante, porque diz o nosso sofrimento, nessa terra podemos sofrer. E o sofrimento pode nos levar a uma angústia extrema, mas em nenhum momento, irmãos, devemos perder a nossa esperança no agir de Deus. Deus vai agir. O objetivo dessa lição é explicar que Jó era um ser humano. E como um ser humano, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Olha que interessante. Quantas pessoas nos recriminam quando, às vezes, reclamamos diante do sofrimento? Jó reclamou, extravasou os seus sentimentos e tinha todo o direito, como ser humano, de extravasar sentimentos. Deus, em nenhum momento, recriminou Jó por isso. Portanto, essa lição vai esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte, como um escape para aquele sofrimento. Vai deixar claro que o desejo de Jó era ser como um abortivo, como antes de nascer morresse. E nós vamos ver que Jó representa todos aqueles que em situação de desespero não veem luz no final do túnel. Talvez eu esteja falando para pessoas que não têm visto, não estão enxergando uma solução para o seu problema. Estão desesperados, em angústia. Jó viveu esse drama. Uma série de calamidades abateu sobre ele de forma catastrófica. Da riqueza, prosperidade, veio a adversidade, como se no estalar de dedos. Os amigos de Jó foram para consolar e ficaram sem o que dizer. Muitas vezes, em momentos de calamidade, de catástrofe extrema, não há palavras. Apenas o companheirismo, apenas o se colocar ao lado. 7 dias em silêncio Jó ficou, depois que ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu dinheiro, tudo. 7 dias ele fica calado. E depois ele levanta um lamento mais profundo da sua alma. E esse lamento mirou o dia do seu nascimento. Ele preferiu não ter nascido. A pergunta de Jó foi: por que nasci? E se nasci, por que não nasci morto? Ou se não nasci morto, por que ainda continuo vivendo? Por que não morri junto com meus filhos? Nós vamos ver a reação humana de Jó diante do sofrimento. Deus entende a reação humana diante do sofrimento. Talvez a igreja não entende, talvez o seu líder não entende. Talvez ninguém te entenda no seu momento de silêncio. Jó ficou 7 dias em silêncio. Isso é uma reação diante do sofrimento que Deus entende. Não há qualquer indício que Satanás tenha alcançado êxito no que ele propôs. Quando ele desafiou a Deus, Jó só é temente a Deus porque o Senhor abençoa. Então a bênção saiu e Jó em nenhum momento amaldiçoou a Deus. Na perspectiva de Jó, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa da sua morte. Pois se Deus vem o bem, de Deus também poderia vir o mal. O lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano, como qualquer ser humano normal, no momento de dor pode passar. E Jó fez algumas perguntas. O primeiro lamento de Jó é: por que eu nasci? Qual o motivo, qual o sentido da existência diante do sofrimento? Por que nascer se for para sofrer? Jó expressa essa profunda dor através de uma poesia. Por que nasci? Esse questionamento sai do mais íntimo de Jó. O salmista, Jeremias, também se perguntaram isso diante do sofrimento. O patriarca não estava sozinho, só ele não se lamentou. Jeremias também se lamentou. O salmista também se lamentou, Salmo 130. Você também talvez não esteja sozinho. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Era preferível esquecer tudo que ele viveu de bom, se era para perder tudo. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás imaginou que aconteceria.
mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração, porque nasceu uma criança, Jó amaldiçoou esse dia, diante de tanto sofrimento. Esse dia deveria ser apagado da memória, segundo Jó, o dia que ele nasceu. Não é assim? Nós não sentimos assim às vezes, isso não é erro nisso, nós somos seres humanos. Um dia em que tudo foi mal, um dia em que nada deu certo, um dia que tudo aconteceu de ruim, temos o desejo de nunca mais lembrá-lo. Jó desejou que em vez da ordem tivesse o caos, desejou que no lugar da luz que raiou no dia do seu nascimento, viria trevas. Por quê? Porque em vez de paz não veio dor. Seus pais se alegraram no dia do seu nascimento, mas ele preferiu que os seus pais chorassem, que viesse o caos naquele dia. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem de um animal, um famoso e assombroso animal marinho, que é o Leviatã, que simboliza o caos. Jó recorre essa imagem para mostrar como ele estava vivendo aquele momento tenebroso. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia que Jó nasceu, ele não teria sido concebido e não passaria por tudo que ele passou. Não passaria a dor de perder os filhos, a dor de perder tudo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele diz que nós devemos, nesse momento, lançar toda a nossa alma diante da cruz. Quando Maria perdeu o seu irmão, ela se lançou aos pés de Jesus. Quando o mundo de Maria desabou, ela se lançou aos pés de Jesus. Quando o nosso mundo desabar, nos lancemos aos pés de Jesus, aos pés de Cristo. O primeiro lamento de Jó revela o seu desejo, esquecer o dia do seu nascimento. O segundo lamento de Jó é, já que eu nasci, por que não nasci morto? Descansaria em paz. Uma criança recém-nascida que nasce morta, descansa. Jó, a partir do versículo 11, ele muda de amaldiçoar para reclamar. Amaldiçoou o dia do seu nascimento e agora ele reclama, já que eu nasci, por que não nasci morto? Teria sido melhor nascer morto do que existir naquelas situações. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento, que houvesse um ponto final. Lembremos que Jó ainda está doente, nas cinzas. O que Jó pedia era a possibilidade real. Muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz, se livrar das tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento de não existir, convencido de que se ele não tivesse tornado um ser, nada disso teria acontecendo com ele. Se ele fosse um natimorto, um feto que nunca viu a luz, um aborto espontâneo. Jó não está defendendo o aborto, mas ele usa no sentido comparativo, de metáfora, que ele descansaria daquele sofrimento. Para os que morreram, cessaram as angústias, tribulação da vida presente. Esse é o raciocínio de Jó. Qual a realidade disso para o cristão? No Novo Testamento, nós encontramos que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Foi o que Paulo disse. Foi o que Jesus disse. No mundo tereis aflições. Este mundo é lugar de aflições, de tribulações, de angústia sem fim. Essa é a nossa realidade, querido. Nesta terra não há descanso. O repouso é quando partimos desta vida, mas quando chegar o tempo de Deus para nós. O segundo lamento de Jó revela que ele desejaria ter sido abortado. E o terceiro lamento de Jó era, por que continuo vivo? Vale a pena viver? É a pergunta de Jó, por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? O miserável aqui é alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. Jó se vê miserável. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Não havia condições para continuar. Como continuar sem o favor de Deus? Por que dar a luz a um homem cujo caminho é oculto e da quem Deus o encobriu? Jó procura entender todo aquele processo. Por que Deus permitiu o sofrimento? Porque ele estava passando por aquilo. Em Provérbios 4,18 é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Mas por que Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó? Caminho de sabedoria de Deus conduz à vida. Para Jó esse fato havia se tornado
sem lógica, um paradoxo. Não sabia por que Deus escolheu para ele aquele caminho de sofrimento, já que é Deus que conduz o nosso caminho, já que Deus conhece o nosso caminho, que o caminho do justo vai brilhando. E por que Jó estava sofrendo, se é Deus quem escolhe o caminho? Estava sem o favor de Deus? Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, sem encontrar sentido, desorientado, passando por uma vida dolorosa, de sofrimento. E como Jó, não imaginamos, nem compreendemos que Deus está agindo. Como Deus pode estar agindo e permitir que os filhos de Jó morressem? E permitisse que tudo de Jó se acabasse? Mas é preciso olhar para o alto, onde Cristo vive. Paulo diz, pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra. Se nós esperássemos em Deus somente nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olhamos para as coisas que são de cima, olhamos para o céu, oramos para o futuro no céu com o Senhor. Nele nós podemos manter o equilíbrio. Se olharmos para Cristo, se olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta. E assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade em meio ao sofrimento, em meio a tudo que nos rodeia. O terceiro lamento de Jó, ele desistiu. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre Jó, ele negou que Deus, ele não negou a Deus e nem amaldiçoou a Deus. Jó expôs toda a sua humanidade, de forma que nós podemos contemplar todo o seu drama, toda a sua dificuldade, entender todo o seu lamento, é totalmente compreensível. E se alguém não tem entendido a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, Deus entende. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Isso não demonstra falta de fé, não demonstra falta de amor a Deus. É isso que a Bíblia, o livro de Jó, está registrado para isso. Para mostrar que, como seres humanos, às vezes reclamamos, mas não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, continue olhando para Jesus. Continue crendo no agir de Deus, mesmo que você não entenda ou compreenda. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Amém.